Fala rapaz, hoje nós vamos falar sobre cartas banidas em vários formatos, mas que você pode utilizar no formato do Pauper, olha só. Então, mesmo nos formatos onde você tem míticas, raras, incomuns e trolleolios planinautas, essas cartas acabam incomodando um pouco a vida das pessoas, mesmo elas sendo comunzeiras. Então, e podendo jogar no Pauper, claro. Né? Já deixando o disclaimer, a gente não vai falar de Treasure Cruise e Gitaxian Probe, porque essas cartas são banidas em praticamente todos os formatos. A gente vai falar de cartas que você pode usar no Pauper tradicional mesmo, você pode usar tranquilamente, por enquanto, né, até a gravação deste vídeo, mas que nos outros formatos dão muito problema e, claro, né, também até a gravação desse vídeo vai que eles desbanem essas cartas, mas a princípio elas são totalmente inviáveis de você usar nestes formatos. Então, vamos lá. Vamos falar de alguns formatos em onde elas são banidas ou até mesmo restritas. Então, começando aí com o Cauldron Familiar, que recentemente em Jumpstart ele foi tomou o downgrade, né? Agora ele é legalizado no Pauper aqui, ó, legal. Mas no Standard ele é banido, então ele é a única carta banida no Standard que você pode utilizar no formato Pauper. Graças ao deck de aristocratas, ele tem um loop muito complicado porque você também tem o artefato que você pode sacrificar uma criatura e criar um token de comida. Quando você sacrifica, você pode sacrificar um token de comida para ele voltar. Então você pode ficar sacrificando ele para o... acho que é o caldeirãozinho também. É o gato no forno, o forninho. Então você pode ficar fazendo esse loop de toda hora indo e voltando, além de ser uma maneira de você perder muito tempo, de ficar enrolando muito o jogo. Então ele foi banido não só pelo loop chato, que você podia só ter um Cauldron Familiar e você ficar incomodando seu oponente voltando toda hora, como também essa maneira de você ficar perdendo muito tempo. Então vamos aqui ao banimentos do Modern. Temos várias cartas banidas do Modern que são legalizadas no formato Pauper. Então aqui temos os 5 terrenos artefatos. Botei eles aqui direto numa página só para facilitar, né? Porque em vez de ficar abrindo várias abas. Então os 5 terrenos artefatos, graças ao Affinity, né, que no Modern, vocês podem ver que é banido, mas no Pauper é legal. Né, a gente usa bastante os terrenos artefatos. No Pauper a gente vê que não tem tanto problema, principalmente porque a gente tem o Gorilla Xamã, que coloca em xeque essas lands. Também a gente não tem um Affinity tão poderoso, já que Cranial Plating é banido no formato do Pauper. No Modern e nos outros formatos o Cranial Plating não tem nenhum problema, só no Pauper mesmo teria problema. Talvez se eles banissem as lentes artefatos no Pauper, a Cranial Plating não seria o problema, então daí ficaria basicamente igual ao Modern, né, que você poderia ter Cranial Plating com Ornitóptero jogando, mas sem as lentes artefatos. Daí só talvez a Indestrutível, né? A Indestrutível não está aqui, porque a Indestrutível não é banida no Modern, tá? Então só as coloridas por causa do Affinity mesmo. Acho que talvez antigamente também o deck de Krark-Clan Xamã seria bem complicado se tivesse essas lentes, né? Seria bem mais poderoso o deck. Então, no Modern a gente não tem. Vamos falar de outra carta banida. Outra carta banida aqui que a gente tem no Modern, que no Pauper é bem de boa, é o Faithless Looting. Então ele era bem utilizado no deck de Dredge e no deck da Fênix, que você ficava descartando as Fênix, jogava mais umas 2 spells. Ainda mais que você podia usar spells de graça, como Gutshot. Acho que Gitaxian já era banido nessa época, então mesmo assim você conseguia fazer facilmente descartar 2 Fênix e voltar elas, então 2 bichos 3/2 que ficam se voltando direto do cemitério. Era um deck muito complicado. Além disso, você tinha muita resiliência, né, e muita consistência, já que você pode descartar 2 terrenos e você pode ter o flashback dela. Né? Então o Faithless Looting é muito forte. No Modern e no Legacy, quer dizer, no Modern ela é banida, no Pauper e no Legacy ela pode ser usada tranquilamente. No Pauper a gente usa principalmente no Boros Bully. É uma carta que ajuda muito porque você tem bastante cartas com recapitular que você pode descartar, né, o branco e vermelho. Tem o Prismatic Strands, Battle Screech e, claro, você pode filtrar sua mão. No Boros Monarca também é utilizado e, às vezes, quando aparecem alguns deckzinhos, ela é muito utilizada no Reanimator, né? Reanimator é uma carta bem boa de se utilizar. Então vamos para mais uma carta aí do formato Modern que é banido. Outra carta aí que no Pauper não é banido, né? Muita gente às vezes até acha que ela é banida no Pauper, mas não é. Que é o Rite of Flame. Ela no Modern, acho que foi banida, uma das primeiras a ser banida, né? Na época que eles criaram o formato, eles estavam testando, fizeram o Pro Tour lá e tinha vários decks
muito fortes. Eles tinham começado banido algumas, eu não lembro se essa aqui já era banida. Eu lembro que Bitter Blossom, Jason Mindsculptor e Stoneforge já começaram banidos no Modern, mas essa aqui eu acho que não. Acho que essa aqui chegou até a ser utilizada, se eu não me engano, no primeiro Pro Tour, que eles fizeram do formato. E, obviamente, ela é muito forte para você poder usar no Storm, né? A primeira adiciona 2, a terceira já começa a ser um Dark Ritual em diante. Ela adiciona 2 vermelhas e mais uma vermelha para cada uma no cemitério. Então, se o seu oponente estiver utilizando também, ela pode chegar a última a adicionar até mesmo 9 manas. 1 mais 8. Mais 8 não, mais 7, né? Se tu tiver 3 no teu cemitério mais 4 do seu oponente. Então, ela adiciona 2 mais esse 7. Então, o máximo que ela pode adicionar é 9, é claro. Se tu puder também fazer cópias, aí é outra história. Então, no Pauper ela não joga, porque a gente não tem muito Storm, já que Grapeshot e Empty the Wars foram banidos. E no Mad Pauper, que é o formato do Pauper Symbolist que a gente organiza, aí sim ela aparece muito forte junto com a Sitting Song, que é outra carta banida no Modern que no Pauper também joga, que no Pauper na real pode se usar, mas não joga, né, no caso. Porque não tem nenhum deck para você utilizar, você não tem nenhuma vantagem de stormar, a não ser, é claro, como eu falei, no Pauper Symbolist, onde você pode usar Grapeshot e Empty the Warrings. E daí ela consegue jogar muito forte. E sim, foi uma das listas que foi, acho que, top 4 ou top, até mesmo finalista do Mad Pauper número 3. Então, essas duas aqui, se pudessem jogar no Modern, com certeza seriam problemas. Porque Storm já é uma possibilidade, né? O Ad Nauseam também. Então elas seriam facilmente utilizadas no Modern e já são banidas. Mas no Pauper não jogam muito por causa que, né? E também por causa do Sim, e agora recentemente, né, o Sim Spirit Guide também foi banido. Talvez essas aqui percam um pouco de poder, porque o Sim Spirit Guide foi banido, mas eu acho que eles não pretendem desbanir essas duas cartas no Modern. No Pauper ela não é também super utilizada, né, o Sim Spirit Guide a gente até tem alguns decks ou outros que utilizam, mas não é aquela carta, meu Deus, quebra o formato Pauper nem de longe, né, assim como no Modern ela foi bem complicada por causa agora do Tibalt Trickery. Então, no Pauper ela não chega a ser complicadas, então elas só jogam mesmo quando a gente tem o Mad Pauper, que é o formato do Pauper Symbolist, né? Que daí até ficam uns decks mais fortes do que os Storms do Modern, pra vocês terem uma noção, porque a gente tem High Tide e outras belezinhas. E agora falando de cartas totalmente o oposto do que a gente falou, que jogam muito no formato do Pauper, temos Preordain e Ponder, que foram banidas logo depois, esse eu lembro que foram banidas logo depois do primeiro Pro Tour, porque elas foram realmente um divisor de águas, né? Cantrips muito fortes para você utilizar. Preordain já era legal no recente Standard, né? Junto com Stoneforge e Jace Mindsculptor, mas não era tipo visto como um problemão. Ponder tinha sido recentemente Standard, né? De Loring, mas não foi uma carta, meu Deus, que era absurdamente forte no Standard, então o pessoal não tinha visto tanto poder nela. Acho que ela jogava até no extinto Extended, e ela era já ok. E então essas duas aqui, na verdade eu não lembro se, no Extended se ela era ok ou se ela era forte, mas no Standard ela não foi nada disso, assim como o Preordain, que foi boa, mas não era uma carta, meu Deus, absurda, né, como o Stoneforge e Jace acabaram sendo banidos. Então essas duas aqui, já no Modern, elas possibilitavam de todos os combos mais degenerados poder ter as suas consistências muito fortes. Então daí, a partir desse momento, Serum Visions virou a staple máxima, né, de Cantrip no Modern. Até depois vinha o Opt, que daí deu uma estabilizada. Eu acho que Serum Visions e Opt agora são as duas Cantrips do formato. Então, até, né, mas no primeiro Pro Tour essas duas aqui fizeram muito sucesso, então chegaram a ser banidas logo em sequência. Mas e no Pauper, né? Muita gente, ouço bastante gente pedindo o banimento dessas duas no Pauper, porque elas dão muita consistência para os decks UX, né? Os decks de Delver, de Fadas, porque você consegue ter decks com poucas lands, equipar mãos com apenas um terreno e consistentemente ajustar o seu jogo, né? Diferentemente de decks teoricamente mais justos, onde você tem que ligar até vir 2 ou 3 terrenos, senão você vai acabar zicando, né? Ou às vezes você equipa com muitos terrenos e você acaba flodando, né? Isso é uma coisa que às vezes acontece bastante com o Brainstorm no Legacy, que você pode equipar uma mão mais ou menos, mesmo com muitos terrenos também, que você vai uma hora fazer um Brainstorm, bota essas lands de volta, fetch e já volta normalmente pro jogo, certo? Então você tem muita consistência, diferentemente de decks teoricamente mais justos. E no Legacy, elas podem ser usadas, no Vintage, aí a gente vai falar de outra questão, que no Vintage o Ponder é restrito, o Preordain não. O Preordain você pode usar 4 no Vintage. O Brainstorm e Ponder, aí a gente agora já terminamos o Modern, né? No Modern a gente já falou, aí agora a gente abre um parênteses aqui já
para as restritas do Vintage. O Ponder e Brainstorm são restritos no Vintage. O Brainstorm no Pauper não joga tanto quanto o Preordain e Ponder, porque a gente não tem fets muito consistentes. A gente tem o Ash Barrens, que é bem utilizado com o Brainstorm, Evolving Wilds, Terramorphic, mas não é a mesma coisa do que fet que entra em pé, né? A gente não consegue deixar uma fet na mesa para você poder estourar a hora que a gente quiser. Você pode, claro, usar o Ash Barrens na mão, ficar guardando ele para você estourar a hora que você quiser, como isso. Só que o Ash Barrens, você comprando, por exemplo, na mão inicial 2 Ash Barrens, você tem que baixar um Ash Barrens, a não ser que você não tenha Bounce Land, o seu Ash Barrens meio que vai ficar uma land incolor para sempre, e isso é uma grande problema. Então, o Brainstorm não é tão jogado no Pauper por causa disso. Então, geralmente em decks mais específicos, de Delver, com Cascade até pode ter ser usado, porque você pode botar o Cascade que você quer no topo, mas o Ponder e Preordain com certeza brilham muito mais. E no Vintage, essas duas aqui, porque daí com certeza são muito mais fortes, né? Porque o Ponder você consegue caçar uma carta que você precisa muito mais consistentemente do que o Preordain. O Preordain é melhor no late game do que o Ponder, né? Já o Ponder é melhor no início e Brainstorm também. Então, como o Vintage é um formato que você precisa muito no turno 1 e 2 definir mais ou menos o seu jogo, ou achar a carta específica que vai ganhar, então eles acabam sendo restritos, né? E Brainstorm é bom porque também tem Fat. Com Fat Land, já no Legacy é uma das cartas que algumas pessoas às vezes pensam, nossa, tem que banir Brainstorm no Legacy, tipo... Isso é para outro vídeo, mas eu já falei, eu acho que não vale a pena. Acho que realmente é uma carta muito boa e que molda o formato, mas ela não precisa de banimento no Legacy, ponto. Já no Vintage eles deixaram como restritas e eu acho que é justo, já que também já tem Ancestral Vision, quer dizer, Ancestral Recall, né? Vision é a que tem suspender. Já tem Ancestral Recall, já tem outras cartas. O Preordain talvez poderia ser restrito também, porque daí ficaria mais, literalmente, né, literalmente mesmo, restringir mais essas cantrips. Já que no formato do Vintage você já tem Ancestral Recall, né, por que ter 4 Preordain também? Mas enfim. Além de outras cartas bem mais roubadas, né. E no Vintage também, a Pétala de Lotus é restrita, já que a gente também tem lá várias Moxes, Black Lotus, né? Então, mais 4 pétalas, então os decks conseguem cuspir a mão muito mais fácil. Mas no Pauper não tem tanto problema, tanto que no Pauper a gente não joga tanto com Lotus Petal, né? Lotus Petal vai em decks que não são muito consistentes. Algumas versões de Infect, agora também temos no Unland Spy novo, antigamente, obviamente, no Unland Spy. Acho que era basicamente esses decks, também no Storm Cycling ela vai, que é um mono black splashado, né? Que você fica ciclando as cartas, usa Rip the Graves para voltar essas criaturas do cemitério, adiciona mana com o que adiciona mana para cada criatura no seu cemitério, qual que é o nome? Uma mana preta? É uma mana preta adiciona mana para cada criatura no seu cemitério, eu não lembro agora o nome, mas adiciona um monte de mana, daí Rip the Graves, volta todos esses bichos, cicla de novo com todas essas manas, Lotus Petal e Dark Ritual, por exemplo, e faz esse combo funcionar. Então, Lotus Petal também não joga tudo isso no Pauper, mas no Vintage, né, a gente sabe que se isso aqui fosse Modern seria banido de certeza, porque isso aqui é muito forte, né. Mas no Pauper a gente, é engraçado como a gente, dependendo de determinadas situações, uma carta pode ser banida num formato e no outro não, né. E outra carta que eu acho que muita gente até às vezes nem lembra que ela é Pauper e às vezes até acha que já é banida, mas não é banida no Pauper, que é essa aqui, Merchant Scroll. Ela é restrita no Vintage, ela pode ser usada no Legacy, não tem problema. No Modern também ela pode ser usada, que ela saiu em 8ª edição. Muita gente às vezes não sabe que ela foi de 8ª edição. Ela até joga no Modern, pode ser usada no Modern, eu não sei se ela joga muito. E ela saiu em Homelands, então ela... Né, no caso, ela pode jogar no Pauper porque ela foi comum em Homelands. Já em 8ª edição ela é incomum. Mas se você for jogar, você pode usar essa carta aqui de 8ª, né? Porque ela já foi comum, então pode ser usada no Pauper. E no Vintage ela é restrita, no Legacy ela é legal, mas só que, né, nunca vi jogando no Legacy, pra ser bem sincero. E no Pauper também nunca vi. Eu só vejo ela jogando, de vez em quando, no Pauper sem Ballist. Porque daí você tem os decks de High Tide, aí você usa o Merchant Scroll pra buscar justamente o High Tide. Porque o que o Merchant Scroll faz? 2 sendo uma azul, busca pro seu deck por uma instantânea azul e coloca na sua mão. Então é um feitiço que você busca uma instantânea. Então você pode buscar, sei lá, se você quiser resiliência, você busca um Mystical Teachings, porque daí você consegue, né, no late game buscar 2 outras cartas, mas obviamente, tipo, claro, você vai perder tempo pra fazer todos esses 2 searches. Eu vou ficar buscando uma carta que vai buscar outra carta, que vai buscar outra carta, mas pro deck do Mad Pauper, basicamente você iria buscar o High Tide. Então é pra você combar, ou até mesmo uma outra carta que dê mais draws, né, um Gush. Então no Pauper tradicional ela não vê jogo ainda, a não ser que surja algum deck com ela.
Mas é engraçado, porque essa carta aqui muita gente esquece, né? Tanto que muitas vezes eu ouço falar, pô, achei que essa aí era banida no Pauper. Não, no Pauper ela pode ser usada aqui, ó. Eu tô usando o site do Scrollfall, ele mostra aqui a legalidade das cartas. Então essa aqui também o pessoal achava que era banida no Pauper, Rite of Flame e Sitting Song. Não tem nenhum motivo para ser banida ainda, né? Porque não temos nenhuma vantagem em tipo simplesmente banir Rite of Flame, né? E elas aparecem, né? É tipo, como é que é? É tipo Marina Silva nas eleições, aparece só nos Mad Pauper. De 4 em 4 anos elas aparecem nos campeonatos aí, mas não são muito frequentes. Mas no Mad Pauper elas são bem frequentes, porque daí o formato você precisa de explosão e buscar geralmente os finishers, né? Então, basicamente, falamos de todas as cartas aí. Então, ó, no Standard Cauldron Familiar, no Modern temos os Terrenos Artefatos, Faceless Looting, Rite of Flame, Sitting Song, Simul Spirit Guide agora bem recente, né? Até vai ser uma nova arte dele. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as novas artes e sobre Time Spiral Remaster. Então, fique aí atentos que em breve a gente vai falar sobre isso. Ponder também saiu com uma nova artezinha, a gente vai mostrar, eu vou fazer um vídeo no futuro falando de todas as comuns que vieram com essa nossa nova arte. E é isso. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se vocês gostaram, querem dar um apoio, deixa o seu joinha aí que ajuda demais no vídeo. Também dá uma olhadinha lá na Vault of Cards, que é a patrocinadora aí do canal. Se você quiser comprar alguma dessas cartinhas aí pra jogar no Pauper, aproveita que elas devem estar mais baratas porque não jogam nos outros formatos, dependendo da situação, né? Algumas acabam sendo até mais caras porque só jogam no Pauper e você só consegue encontrar por isso. Mas dá uma olhadinha lá na Vault of Cards, eles têm muitas cartas, muitas mesmo. E utilizando esse cupom que está aparecendo aí na tela, alguma com Vault, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra, beleza? Então aproveite e compre as suas cartinhas com as suas promoçõezinhas. Aproveita também e dá uma olhadinha em Merchant Scroll, né? Uma carta que vai que do nada surge algum deck aí muito louco. Na real, não sei se tem lá na Vault, né? Eu falo que da carta eles vão lá na Vault, não tem. Mas dá uma olhadinha que eu aposto que vocês vão encontrar várias cartas de todos os formatos para vocês fecharem lá na Vault of Cards, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu vou trazer, de repente, a versão contrária, né? Que é cartas banidas do Pauper que não faz não fede nem cheiro nos outros formatos. Né? Um exemplo seria a Cranial Plating, né? Que não é nenhum problemão assim nos outros formatos, mas ela é banida no Pauper e vocês vê no Mad Pauper como ela é forte, né? Tanto que o Affinity explode de vez quando vocês botam ela no Biscoito ou no Ornitóptero, né? Então é isso, rapaz. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e falou!